Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Não esqueça aí de, ao final do vídeo, deixar um like e se inscrever. Hoje eu queria discutir com vocês associação de capacitores, beleza? Então é uma parte importante aí da eletrostática, né? Porque nos capacitores as cargas elétricas elas ficam em repouso. No entanto, nós temos deslocamento de cargas enquanto os capacitores estão sendo carregados. Portanto, também faz parte aí da eletrodinâmica. Mais precisamente, nós vamos ligar os capacitores nos circuitos elétricos, é por isso que nós estamos estudando esses dispositivos agora. Então, vamos lá. Gostaria de discutir com vocês um circuito elétrico com vários capacitores. O que acontece nesse circuito? Como que a gente faz para analisá-lo? Como determinar o comportamento de cada capacitor? Como determinar o comportamento do circuito como um todo? Então é isso que nós precisamos saber após essa aula. Capacitores em série. Bom, o que nós precisamos lembrar para estudarmos capacitores em série? Os capacitores estão instalados todos em linha, um encaixado no outro. E aí então, a carga elétrica é uma constante. Beleza? Lembra desse detalhe, a carga elétrica é uma constante e aí a DDP total se divide entre os capacitores. O que eu quero saber é como ela se divide, quanto da DDP total fica para cada capacitor. Liguei então uma fonte de tensão a dois fios, um no polo positivo, outro no polo negativo da bateria. Está aqui o primeiro capacitor e ligado nele o segundo e ligado nele mais um, o terceiro. Eu vou analisar então para três capacitores, se aparecerem mais a gente vai pensar da mesma forma. Temos aí que a carga é a mesma em todos os capacitores, então veja, essa plaquinha aqui, ela perde, no caso aqui, vamos supor, 2 elétrons, é um exemplo, tá? E por indução, esses prótons puxam 2 elétrons dessa plaquinha aqui, ó, que vem para essa placa, que fica também com 2 elétrons em excesso. Essa fica com falta de 2 elétrons, vai puxar 2 elétrons dessa placa, essa fica com 2 elétrons em excesso. E assim sucessivamente. Por isso, todos os capacitores têm a mesma carga elétrica. Esse é um caso de indução total, beleza? Bom, pessoal, sendo assim, vamos marcar os pontos. Ligado ao polo positivo eu tenho o ponto A, não passei por nenhum capacitor, mantenho o ponto A. E aí, então, passei pelo capacitor, eu troco o nome do ponto, ponto B, ponto C, ponto D e fechei. Aqui não atravessei nenhum capacitor, mantenho o ponto D. Sendo assim, eu gostaria de saber qual é a DDP entre os pontos A e B, e entre os pontos B e C, e entre os pontos C e D, ok? Para isso nós vamos aplicar o Kiko em cada um dos capacitores. Sendo assim, a carga elétrica é a capacitância do capacitor 1 vezes a DDP a qual ele está submetido, que no caso é a DDP entre os pontos A e B. A mesma coisa para o capacitor 2, a mesma carga Q é C2UBC, e para o capacitor 3, a carga Q é C3UCD, ok? Então, veja que se nós soubermos a carga elétrica, nós conseguimos determinar a DDP entre os pontos os quais o capacitor está ligado. Então, para isso, nós vamos pensar num circuito equivalente. Nós vamos trocar todos os capacitores por um só, que seja equivalente a todos aqueles 3 capacitores funcionando juntos. E assim nós teremos o circuito equivalente. Está aí a fonte de tensão, liguei os fios, liguei um capacitor que eu vou chamar de CS, o capacitor equivalente da associação em série. Ele vai ficar eletrizado com a mesma carga elétrica de cada um dos capacitores da associação, a carga Q. E eu posso aplicar o Kiko nesse circuitinho tranquilamente, é um circuito muito simples, né?
a capacitância em série vezes a DDP total me dá a carga elétrica do capacitor, ok? Bom, pessoal, é isso. Agora, quem é esse CS? Vamos lá. Você concorda que a DDP entre os pontos A e D é igual a AB mais BC mais CD? Se sim, vamos escrever isso. Lembra? A DDP, ela se divide entre os capacitores. Por isso eu posso sim escrever que a DDP total é a soma das DDPs em cada um dos capacitores. Mas quem é a DDP-U? Eu posso tirar daqui, ó. Q por CS. O AB eu tiro daqui, o BC eu tiro daqui e o CD eu tiro daqui. Vai ficar a carga dividido por C1, a carga dividido por C2 e a carga dividido por C3, beleza? Tá aí. E aí então aparece a carga em todos os termos, nós podemos dividir tudo por Q, e aí sobra para nós que o capacitor equivalente da associação em série pode ser obtido por 1 sobre o CS é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Se tiverem mais 1 sobre C4 mais 1 sobre C5 e assim sucessivamente até que você envolva todos os capacitores da associação, ok? Lembre que para resolver isso aí você tem que tirar o mínimo múltiplo comum, ou você pode lembrar que isso é o mesmo resultado que nós tínhamos para resistores em paralelo. Então, há algumas outras maneiras da gente pensar. Vamos fazer aqui a discussão para os capacitores também. Casos particulares. Primeiro, para 2 capacitores, ou você vai fazer, num caso de termos mais que 2, você faz de 2 em 2, beleza? Então tá aí o circuitinho já montado e lembrando que a carga é C1, UAB, ou C2, UBC, como determinar a capacitância equivalente? Bom, você pode fazer produto pela soma, ok? Eu já fiz isso lá para os resistores, tá? Então vou só lembrar vocês que no caso da gente ter que tirar o mínimo, né? Como nós fizemos agora há pouco, é só a gente fazer de 2 em 2 produto pela soma. E no caso de nós termos N capacitores iguais, nós vamos ligá-los em série, então tá aí primeiro capacitor, segundo, terceiro, e posso ligar um quarto, mais um e mais um, quantos capacitores eu quiser, desde que eles sejam idênticos. O que nós vamos fazer? Bom, eles vão ficar eletrizados com a mesma carga e nós podemos trocar todos eles por um só de capacitância CS, que é a capacitância de um deles dividido pelo número de capacitores idênticos ligados em série, ok? Então é isso que nós vamos fazer para pensarmos em circuitos mais complexos a respeito de capacitores, ok? Bom, pessoal, perceba que se eu vou dividir C por N, a capacitância ela diminui na associação em série. Isso significa que a capacitância equivalente da associação em série é menor que o menor capacitor da associação. Valeu? Então é isso que eu queria discutir com vocês a respeito de associação de capacitores em série. Um ótimo estudo a todos. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!